Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para anunciar que acabou o tempo de ser escravo das circunstâncias, entra no ar o amor que liberta de todas as carências. É o programa Seitonoi, o modo feliz de viver. Na palestra de hoje, o preletor Edilson de Souza Mendes enumera e explica as 8 regras básicas para a manutenção da saúde. E o que fica doente, tá? Não é apenas o seu corpo que fica doente, mas é a mente. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Masaki Hara recebe a preletora Maria Murakami, que responde se podemos fazer oração a um amigo que faleceu de acidente. Em casa nós oramos para os nossos antepassados. E para um amigo que faleceu, você pode, então, procurar uma associação local da Seitonoi. O homem não tem asas, mas voa. Não possui guelras, mas submerge. Você pode não ter nada hoje, mas acompanhe nosso programa a partir de agora e perceba o quão alto você pode chegar se decidir ir ao fundo na sua própria alma. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seitonoi, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seitonoi mais próxima de você. A natureza da vida é entoar uma harmoniosa melodia. As células do corpo são seresteiras a cantar versos para encantar sua musa da janela, a donzela vida. Nossas bocas, quando maldizem, tornam-se inimigas da nossa própria saúde, é entrar em desacordo com a vida. Por isso, vamos conhecer agora as 8 regras básicas para a manutenção da saúde. Com o preletor Edilson de Souza Mendes. Olá, você que está em casa assistindo mais uma vez ao programa da Seitonoi, um modo feliz de viver. Muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço ao pessoal todo de Mato Grosso, em especial, a minha terra. Muito obrigado. E a todos vocês do Brasil, né, pela audiência maravilhosa. Nós sentimos aí através das ligações do 0800. Muito obrigado pelas suas ligações, muito obrigado aí pela sua audiência. Hoje nós vamos falar de um tema em que realmente assola muito a humanidade, que é com relação à doença. Então, se você se encontra neste momento, nessa situação, então, a partir de agora, tá, levanta-te, tá, e vamos ouvir o que o professor Masaharu Taniguchi tem a nos ensinar através deste livro, Meditando sobre a Vida. Aqui ele vai nos dar 8 regras básicas, como você manifestar a sua saúde perfeita, manifestar a sua imagem verdadeira como filho de Deus que você é. Então, se você conhece alguma pessoa, se você tem dentro de casa alguém que está nessa situação, coloque ele agora aí diante do sofá para ouvir essas palavras maravilhosas que é sobre a verdade da vida. Então, aqui o professor Masaharu Taniguchi ele fala qual que é a primeira dica para você manifestar a sua saúde e manter a sua saúde também. Porque você, como filho de Deus, o natural é você manifestar a sua saúde. Se você se encontra no estado de doença, a doença quer dizer, dentro do corpo do ser humano, quer dizer que se você está doente é porque existe um sinal dentro de você dizendo assim:
olha, algo está errado, por isso eu preciso corrigir as minhas atitudes, os meus sentimentos, porque a doença nada mais é do que manifestação negativa dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então vamos lá para a primeira dica. Ele diz assim, de manhã, logo ao acordar, você deve mentalizar as seguintes palavras. Por que logo de manhã? Porque quando nós dormimos, a nossa mente passa aqui por um processo de renovação. A sua mente também passa por um processo de renovação. Então esse processo de renovação, ou seja, tudo que você passou no dia anterior, no dia seguinte, tá? A sua mente ela está renovada para começar um novo dia. Então por isso vai preencher a sua mente somente com palavras de luz. Você vai preencher a sua mente com palavras de alegria, palavras de harmonia. Então assim ele nos ensina. Logo ao acordar, você deve se posicionar, fica em posição de oração, você vai mentalizar assim. Agradeço-lhe por ter me permitido dormir em paz, sob sua proteção e pela bênção de acordar com saúde. Ou seja, então quando você acordou, Deus, muito obrigado, agradeço-lhe por ter me permitido dormir em paz, sob sua proteção e pela bênção de acordar com saúde. Então, muitas das vezes, a doença ela insiste em permanecer no seu corpo simplesmente porque você insiste em permanecer somente com os pensamentos. Ao acordar, em vez de começar a reclamar, acordou, está reclamando das coisas, está reclamando do marido, está reclamando da sogra, está reclamando dos filhos, está reclamando, esse sentimento de reclamação faz com que a doença continue permanecendo no seu corpo. Então, para ela ir embora, comece a agradecer. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ter me permitido dormir em paz. Então, graças a Deus, você pode ter um sono tranquilo e repousante. Graças realmente a Deus. Porque não existe no ser humano, se você vai dormir, logo que você vai dormir, existe um botão que te desliga. Ou seja, seu coração continua batendo, o seu fígado continua funcionando, os seus rins continuam funcionando, o sangue continua circulando por todo o seu corpo. Então, quem que faz fazer com que tudo isso continue funcionando? É realmente Deus. Então, por isso, deve agradecer a Ele, tá? Por que seu corpo está continuando aí a funcionar normalmente, embora você esteja dormindo. Então, segundo, você deve orar a Deus. Hoje e também amanhã, mantenha-me sob sua proteção para que seja sempre saudável e agradecer. Obrigado, Deus, por estar me protegendo desde o princípio. Então, o que é estar protegendo desde o princípio? Desde o princípio, antes mesmo de você nascer, você realmente sempre esteve protegido por Deus. Então, o ser humano, quando ele fica doente, não é porque Deus mandou essa doença. Não existe. Tanto que nas Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que lá nunca falou que Deus ficou doente, tá? Que Deus teve que consultar um médico, que Deus foi para o hospital. Simplesmente, se você está procurando esses locais, é porque realmente esqueceu da sua origem. A sua origem é perfeita. Você não é um ser que simplesmente nasceu, teve uma data de nascimento e vai ter uma data para morrer. Nada disso. O que realmente nasce e morre é simplesmente o corpo carnal. E o que fica doente, tá? Não é apenas o seu corpo que fica doente, mas é a mente. E quando bane-se da mente, quando tira da mente esses pensamentos de doença, com certeza manifesta-se no seu corpo a saúde verdadeira, que é o ser-estar natural do ser humano. Com certeza você já ouviu falar do seguinte ditado: mente sã, corpo são. O que quer dizer isso? Simplesmente quando você limpa a sua mente de todos os atributos, de todas as atribulações do dia a dia, com certeza o seu corpo ele vai manifestar essa clareza, essa vida infinita de Deus. Também deve agradecer, sempre mentalizando. Por que sempre mentalizando? Porque é a mente que faz manifestar na nossa vida, é a mente que faz manifestar no nosso corpo todos os nossos sentimentos. Então, diz assim: Deus é meu Pai, sou filho de Deus
e certamente Deus Pai deseja que eu seja sadio e feliz. A vontade de Deus se concretiza infalivelmente. Muito obrigado. Então, se você está nessa situação, manifestando doença, então agora, se você está deitado, levanta, tá? Levanta aí, fica em posição de oração, feche os seus olhos, tá? E vamos mentalizar. Deus é meu Pai, sou filho de Deus e certamente Deus Pai deseja que eu seja sadio e feliz. A vontade de Deus se concretiza infalivelmente. Certa vez, um preletor da nossa regional de Cacoal, em Rondônia, foi chamado para fazer uma oração a uma determinada senhora que se encontrava há 10 anos sofrendo de reumatismo. Essa senhora, ela já não levantava mais, não conseguia fazer seus serviços domésticos, em função dessa doença, né, que para os homens, né, chamado doença, mas nada mais é do que uma ilusão, né, uma ilusão chamada reumatismo. Então, essa senhora que estava entrevada na cama, e aí ele começou a conversar com ela. De repente, ele descobre que essa senhora tinha uma mágoa profunda do marido. E ela disse, ele disse assim para ela, mas a senhora reza o Pai Nosso? Perguntou para ela. Ela, sim, eu oro o Pai Nosso. Perguntou para ela também, a senhora pratica o que está no Pai Nosso? Ela disse, pratico. Aí ele disse, pois então, a senhora é uma mentirosa. Ela, o quê? O senhor veio aqui para me desafiar? Aí ele disse, não, eu não vim aqui para desafiar a senhora. Eu vim aqui simplesmente mostrar a verdade. A senhora diz que ora o Pai Nosso, que pratica o que está no Pai Nosso. Mas vamos lá, ore comigo. E começou a fazer a oração do Pai Nosso. E quando chegou naquela parte que diz, Deus, né, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí ele disse, é exatamente aqui que eu gostaria de analisar com a senhora. A senhora diz que pede o perdão a Deus e que diz também que perdoa, né, os erros e os pecados das outras pessoas. E a senhora guarda uma mágoa profunda do seu marido. E aí ela disse, ela começou a chorar. Então nesse momento ele começou a fazer a oração do perdão com essa senhora. E depois o programa da Seiichi Onoye, que era transmitido durante a madrugada, ele sempre ligava para ela e passava para ela ouvir o programa da Seiichi Onoye, palavras positivas, palavras harmoniosas. Então naquele momento, a partir daquele momento, aquela senhora passou a manifestar suas qualidades de filho de Deus e conseguiu perdoar o seu marido. Esse marido já tinha partido para o mundo espiritual. E mesmo, tá, se você guarda alguma mágoa no fundo do seu coração, não importa se essa pessoa já partiu para o mundo espiritual, tá? Traga essa pessoa na sua mente e perdoe do fundo do coração. Pode ter certeza que tudo isso, não existe nódulo, existe um bolo de mágoa dentro de você. Tá? Não existe ferida, o que existe, tá, coisas espalhadas, negativas, dentro do ser humano. Então, quando tira-se da mente, tudo isso desaparece. Então, aqui também nos ensina fazer meditação Shinsokan. O que é meditação Shinsokan? Na Seiichi Onoye, nós aprendemos a praticar meditação. O que é meditação? Meditação é a oração do novo século. É a oração em que o ser humano, ele volve para o Deus do seu interior, ele volta para o Deus do seu interior. Assim como os grandes líderes espirituais despertaram através de meditação, você também pode despertar através de meditação. Cristo despertou através de meditação. O professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seiichi Onoye, despertou através de meditação. Buda também despertou através de meditação. Enfim, nós vamos também despertar para a nossa natureza divina através da meditação. Adquira o livreto Shinsokan e comece a praticar a meditação Shinsokan. E aí, durante a prática da meditação Shinsokan, você deve mentalizar as seguintes palavras. Mas não importa, se você ainda não faz meditação, não tem problema. Você pode sentar, se colocar em posição de oração, tá? E começar a mentalizar essas seguintes palavras, que está neste livro. A vida de Deus flui para... A vida de Deus flui em mim e me dá vida. Minha vida é vida de Deus. A vida de Deus é minha vida. Deus é espírito, portanto, eu também sou espírito.
O espírito, ao contrário da matéria, é um ser indestrutível e jamais sofre danos por causa de mudanças de tempo, dos ataques das bactérias, etc. Sou um ser espiritual extremamente forte e indestrutível. Então você é um ser forte e indestrutível porque você não sofre influência. Ah, choveu, eu peguei chuva e agora eu vou ficar gripado. O que eu faço? Vou pegar uma tuberculose, vou pegar uma doença, enfim, tá? Ou seja, essa mente de preocupação acaba atraindo. Porque assim como no espaço existe as ondas, tá? Se você ligar a sua televisão, a sua televisão vai captar as ondas daquele canal em que você conectou. Então, qual é o canal que você está conectado agora nesse momento? Qual que é o seu canal? É o canal da doença? Tá? Ou é o canal da saúde? Certa vez, né, quando a Bíblia conta que certa vez quando Cristo foi chamado para ressuscitar Lázaro, e aí havia um grupo de senhoras que estava zombando de Cristo, porque elas não acreditavam que ele poderia ressuscitar Lázaro, porque já havia vários dias que ele já tinha morrido. Então, quando perguntaram para ela, por que vocês estão rindo? E aquelas senhoras responderam, eu duvido em que realmente ele consiga ressuscitar, porque ele já está morto. Ao qual Cristo respondeu, você entende da morte e eu entendo da vida. Então o que você está entendendo agora? Você está entendendo da morte ou você está entendendo da vida? A partir do momento que você entender da vida, mas essa vida não é essa vida de corpo carnal. Não é essa vida de corpo simplesmente constituído de matéria, mas a vida espiritual que habita dentro de você. Também, Jesus Cristo, quando ele fazia os milagres, as pessoas que pediam oração, ele perguntava para as pessoas. Ele fazia a seguinte pergunta, você deseja ser curado? Tu crês em mim? Mas quando ele perguntava, tu crês em mim? Não era nele corpo constituído de braço, perna, mas no seu ensinamento. E qual é o ensinamento de Cristo? O amor e o perdão. É isso que você está acreditando? Então, quando a pessoa respondia, ele perguntava, tu crês em mim? Sim. Você deseja ser curado? Sim. E aí ele orava, só que ele não orava para doente. Ele orava para a manifestação da imagem verdadeira daquela pessoa. Ele via a pessoa como um ser espiritual. E então manifestava a perfeição daquela pessoa. E o que é que ele dizia para a pessoa depois que ele fazia a oração? Ele dizia, a tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei, agora vai em paz. Não, a tua fé te curou. Então realmente é a tua fé que vai fazer você levantar da cama, que vai fazer você andar, que vai fazer você viver uma vida repleta de felicidade. Então, mentalize, tá? Através da meditação Shinsokan. Então, aqui nos ensina também, antes de começar a trabalhar ou estudar, deve-se mentalizar repetidas vezes. Eu trabalho ou estudo junto com Deus, por isso nunca me canso e a minha eficiência aumenta. Então não é você trabalha, você não trabalha com o seu corpo carnal. Tá? Quem trabalha, você deve mentalizar, quanto mais trabalho, mais força manifesto. Então essa força manifesta, as pessoas quanto mais trabalham, mais eu fico cansado, meu Deus do céu, eu não ganho tanto para isso. Mas quanto mais você dedica, quanto mais você trabalha, mais força você manifesta, porque você deve acreditar que é Deus que realmente trabalha através de você. E então, ele também fala, ao longo do dia, se algumas pessoas falarem de distúrbios físicos de alguma epidemia, convém procurar mudar de assunto. Quantas e quantas pessoas, olha, você viu na televisão, nossa, tá dando um surto aí de conjuntivite, e agora o que eu faço? Mas então essa mente acaba atraindo. Por quê? Como é que se transmite esse tipo de coisa? Simplesmente pela atração das pessoas, simplesmente. Não é porque foi mandado uma maldição para você, ou que Deus está lá em cima, ele está com um chicote desse tamanho, Se for bonzinho, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno, de jeito nenhum. Tá? Ou seja, se for bonzinho, vai estar sempre saudável, se for ruim, vai estar manifestado doença em você. Então tudo isso vem em função da própria atitude mental da pessoa. Então mude de assunto, fale de coisas boas, assista os programas maravilhosos, assim como o programa da Seiichi Onoye, divulgue as outras pessoas. E falar em divulgação, se você liga agora, você vai ganhar uma das 3 revistas que é editada mensalmente da Seiichi Onoye. Você deve ligar para 0800
770-2600. Então, repetindo, 0800-770-2600. Você vai ganhar uma das revistas da Seitonoye, onde você vai poder fazer essas leituras maravilhosas, comentar com as outras pessoas de coisas boas e com certeza atrair somente a felicidade. Tá? Então, e para encerrar, aqui diz assim: o segredo da cura consiste em deixar de pensar na doença considerando-a já curada. Tá? Então, seja, mentalizar, já estou curado, já estou curado. Não fique falando, liga para a comadre, comadre, olha aqui em casa está assim, assim, assado. Comadre está assim, 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 assado, tá? Você está espalhando cada vez mais essas vibrações de doença e fazendo com que essa doença jamais vá embora da sua casa, tá? E outro fator importante, manifesta-se alegria. Por quê? A saúde, a prosperidade, tá? A alegria só fica nas casas onde há risos. Portanto, ria, mas ria a plenos pulmões, porque através desse sorriso vai atrair somente felicidade. A todos vocês, o nosso muito obrigado, obrigado pela sua audiência e fique com Deus. Muito obrigado. Sem dúvida, quando aprendemos que a substância que sustenta a vida é de natureza espiritual, manter a saúde física se torna natural e, por que não dizer, inevitável. Para aprofundar essa convicção, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Deus não criou pessoa inútil, não criou pessoa sem valor. Só o fato de você ter nascido neste mundo já é prova de que você tem grande valor. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Agora o preletor Ennio Masaki Hara recebe a preletora Marie Murakami. A questão é delicada, mas a resposta é clara, com certeza. Posso fazer a oração a meu amigo que faleceu de acidente? Acompanhe. Muito obrigado, é a Seitonoye trazendo alegria, felicidade e prosperidade para você. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, a professora Marie Murakami vai falar sobre oração para quem já partiu para o mundo espiritual. Mas hoje é um caso bastante específico, que vem uma pergunta que diz assim: posso fazer oração para um amigo que faleceu em acidente? Professora Marie Murakami, muito obrigado. Muito obrigada, tudo bem? Ennio, tudo bem. E a pergunta então, professora, podemos orar para um amigo que já faleceu? Pode orar, sim. Só que não o faça na sua casa, tá? Orar pode, mas não em casa, exatamente. Né? Em casa nós oramos para os nossos antepassados. E para um amigo que faleceu, você pode, então, procurar uma associação local da Seitonoye, que sempre tem nos bairros de São Paulo e em todo o Brasil, e você poderá estar obtendo informações ligando para o 0800 700 2600 para saber onde é que tem uma associação local. Lá você adquire um registro espiritual onde vai escrever o nome desse amigo que faleceu e esse registro será enviado lá para o Santuário Roso, que fica na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoye em Ibiúna, onde vai estar recebendo 6 orações diárias durante um ano inteiro. Muito obrigado, professora Marie Murakami. Muito obrigado a você que escreveu. Muito obrigado a todos que assistem o programa da Seitonoye. Esse modo feliz de viver. Muito obrigado. Este programa é realizado com tanta seriedade, profundidade e amor que incontáveis são os casos de pessoas que se curam, prosperam e encontram a harmonia perdida pelo simples fato de nos assistirem. Então, acompanhe sempre nossa programação, porque continuaremos trabalhando com afinco para que você também receba graças através do programa Seitonoye, um modo feliz de viver. Agora, o momento de baixar a guarda da mente e abrir uma janela no coração para o que vem do Altíssimo. Vamos orar juntos em nosso momento de oração. Oração para eliminar o medo, a desconfiança e os maus hábitos. Aquele que domina a si próprio herda todas as coisas boas de Deus Pai. Mentalizar várias vezes e depois orar como segue. Dentro de mim existe a verdade, por isso jamais cometo erros. Dentro de mim existe amor, por isso estou em harmonia com tudo e todos. Dentro de mim existe a vida de Deus, por isso sou plenamente saudável. Neste momento, domino completamente a desconfiança, o medo,
o hábito de apontar os erros alheios e a tendência de reincidir os mesmos erros. Sou dono de meus desejos, emoções, hábitos e principalmente de meus pensamentos. Não sinto atração nem tentação alguma por fatos negativos. Por isso, recebo em herança o reino de Deus, herdo o reino do amor, o reino da alegria, tomo posse de todas as coisas boas do Pai. Agradeço a Deus Pai por me legar todas essas coisas. Muito obrigado.